trabalham pela nossa educação espiritual, pelo nosso entendimento dessa vida após a morte ou a desencarnação. Então, vamos nos colocando cada vez mais à disposição para que todos os espíritos possam trabalhar e investir cada vez mais nas nossas aulas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro No Mundo Maior, vamos para o capítulo 5, O Poder do Amor. O pessoal tem um microfone aberto, vamos silenciar os microfones, por favor. Obrigada. Poder do Amor. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: Felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu afável e observou. Como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Ó, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou: sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia-lhe elevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-no toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Escoados alguns momentos, circundava-se refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos influíam irradiações de frouxa e suave luz que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo
e notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registraram um abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Gritavam violentamente, empolgados pela surpresa e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fosse visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Definiam um ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor, naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana cercou-se dele, de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, filho meu, não sou quem julgas, no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-o através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou: Sei disso. Decorridos alguns instantes, em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio,
presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem, e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo o qual pesar do fardo. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo, e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo, iluminado. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Preferiste a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobrava o condenável procedimento. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina, e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos, abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faze novo compromisso perante a divina justiça. Passada a longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: Levanta-te e vem a mim, sou tua mãe espiritual em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou:
Merecerei tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o ao coração. Mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circunstantes, que não nós, diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente após longa e cruciante separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana animou-o bondosa e explicou. É imprescindível aquetes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura, voltei ao caldeirar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundantes a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Praz a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como lhe fora um filho doente. O perseguidor aguardou-a ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-o quase, e falou humilde. Que fazes tu, Camilo? Cerrado à comiseração, o algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Odiar, tornou Cipriana, sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, soem ultrapassar a dureza e a maldade dos precitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de reflexão de um amigo ignorante ou infeliz para insertar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade, vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima resta de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Dos olhos de Cipriano escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até ao lar de Pedro.
onde Camilo atenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos. Dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. Compreendendo, talvez, a inanidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. Colocamo-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricotava junto de 2 filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço. E Celta? No colégio. E Marquinhos? Também? Eu queria todo mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade, e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou um inteligente olhar sobre a criança e acentuou. Vá distrair-se, Guilherme. Vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença, enquanto a senhora súbito abandonava o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhávamos a cena comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física em outro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível, assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no Instituto do Casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Quanto a ti, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito, senão o de extermínio. O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima
receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida? A benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário a laia de juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude da serpe venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos teus irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações, que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: Quero ser bom, e todavia sofro. Confrange-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços, a explodirem-lhe da alma torturada, feriam-me fundo o coração. Como não chorar também ali, ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor? Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: Quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta, o martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio. Chora, desabafa-te. O pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos, muito lúcidos, pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Transcorrido algum tempo,
Dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor mos deu, o Senhor mos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, a minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisaria ainda, para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, se não vaidosos vermes, com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia divina e misericórdia infinita, mas em vão? Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração qual venábulo de luar cristalino. O infeliz, genuflexo agora, beijava-lhe a destra num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falaríeis desta maneira se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. E como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões, desfeixai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou o ex-perseguidor murmurando: Abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se à figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizado em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador:
Irmão Caderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dealvava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, que nasce do amor universal. Dispunhamos-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala, em traje de sair, e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, expungira-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida 1 hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima, em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer os sentimentos das criaturas. Final do capítulo 5. Pode ver. E esse capítulo, que na realidade é o terceiro capítulo que trata desse caso aí, né? De dois, uma vítima e um verdugo, né? Um homicídio que foi praticado e que não dava nem a denominação, que hoje a gente fica sabendo, através desse capítulo, que se trata do Camilo e do Pedro. Recapitulando só para quem não acompanhou a última aula, só a questão do vínculo dos dois se dá por um homicídio que foi cometido pelo aquele que, no caso, o Pedro, né? Pedro que matou o Camilo, que havia criado como se fosse um filho e inseriu no seu trabalho profissional e trabalhou junto com a família e junto com aquela empresa dele, e passado muitos anos, quando ele já praticamente era já um adulto, ele pede as contas do passado, ele quer receber todo o vínculo empregatício do Camilo. E aí, com a negativa do Camilo e até a decepção, ele percebeu que o Camilo, com essa negativa, estava até, a partir dali, com essa decepção, e excluída das suas relações pessoais. E ele, numa ataque de fúria, não diz ali se foi tiro ou se foi faca, provavelmente tenha sido faca, ele perfurou o peito do Camilo e o que ele fez? Aí, mas já esses paralelos com a vida como ela é, que a gente vê no dia a dia. Ele comete o homicídio, oculta todos os indícios que possam levar à autoria, e ele comparece no outro dia, chama então as autoridades policiais, e ele se dirige à própria família
participa do funeral, faz todas as coisas. Nessa linguagem nossa hoje, vendo isso por uma crônica policial, se trata de um psicopata. Então, seria o Pedro um psicopata, teve um comportamento de um psicopata, como muitos que se vê aí no noticiário, que matam e não se comovem, e foi levando a sua vida de uma forma controlada, porque ele, além de ter cometido o homicídio, ele roubou, ele tirou uma determinada importância que ele achava que, do cofre lá da empresa, e que ele achava que era um direito dele. Então, até ele fez um cálculo aproximado, pegou uma substancial importância e levou, e foi como que ele retomou a sua vida individualmente, mas adiante vem casar com aquela que participa aí, que é aquela que teve os 5 filhos e que deu aquela história ali da aproximação da Cipriana. Então, para a gente assim, perceber, ele foi, sob o ponto de vista da justiça dos homens, da civilização humana, da justiça terrena, não foi condenado. Ele não foi, ele ficou durante 20 anos ocultando esse crime. E vai ficar oculto, porque se subentende que ele não, nesse processo dele de se perdoar e de ser perdoado até pelo próprio Camilo, ele se alivia e vai ter, mas vai se encontrar com a lei, teus pecados se encontrarão. Então, ele tentou trabalhar esse processo de harmonia, constituindo uma família, foi agraciado por determinado mérito a constituir a família com um espírito elevado, como a própria esposa dele, que vem a ter aqueles 5 filhos, nunca souberam do crime que ele cometeu, mas se defrontou com essa situação. Ou seja, começou em determinado momento, lá antes dos seus 50 anos de idade, que dá para subentender isso, que fala ali da idade, ele já com 5 filhos e começa a ter um processo, quando ele dorme, fazia mal para ele. Por que fazia mal? Porque dava aquele processo obsessivo. Era o Camilo que ficou durante 20 anos atormentando ele durante o sono. O processo obsessivo que se dá. E aí ele provavelmente tinha insônias, e aí tomava medicação para dormir. Ele tinha dores no peito, e mesmo com as consultas médicas não descobriam qual era a causa da dor do peito. Qual era a dor no peito? O remorso de ter subtraído a vida alheia através de um punhal que provavelmente tenha sido dessa forma. O Camilo também, do outro lado, obsidiando durante 20 anos, mantinha aquela ferida que volta e meia sangrava. Fica também subentendido assim, no texto que a Cipriana dá. Então, o sangramento dele, a ferida aberta, porque ele mentalmente mantinha, pelo ódio da vingança, do desejo de vingança, ele mantinha aquela ferida aberta. E o próprio o autor do homicídio, o Pedro, tinha dores no peito, ele estava encarnado, o outro do outro lado, mas os dois, houve aquela junção psíquica, aí no primeiro capítulo que tratou desse caso, que a gente viu aquelas questões do cérebro, pelos filamentos do cérebro, houve um processo agudo de simbiose, em que um queria, o outro respondia, e aí então fez com que houvesse um dispêndio de energias e principalmente durante a noite, o que fazia muito mal ao Pedro. Acordava muito mal e passou a ter, com o tempo, um processo muito agudo de produção profissional, né? Acordando mal e tal. E aí, nesse momento, quando vai se aproximar o Calderaro, o André Luiz e a Cipriana, no segundo momento, houve o quê? O pedido dele de internação. Então, ele tem uma baixa clínica que não encontrava as causas, e aí davam para ele relaxantes, né, psicoterápicos e coisas assim, e aí ele é atendido espiritualmente. Claro que deve ter uma bagagem aí de mérito, né? Houve ele praticou o homicídio, não é assim, como praticou vários homicídios, vai ser assim, não. Tem uma carga de mérito, até que teve a mulher que se aproximou e que ela foi dirigida ao processo para se unir a ele, e teve filhos provavelmente maravilhosos, e aí tem aquela criança que ficou aquele canal intuitivo de percepção da dor do pai e de buscar na oração uma forma de
de alívio para o próprio pai, eram católicos, né? E aí tanto são católicos que ele, quando em desdobramento está na cama, com a ação do verdugo, do obsessor, Camilo, ele vê aquele espírito da Cipriana se aproximar e imagina que é Maria de Nazaré. Ele, todo o tempo que teve o diálogo com Maria, e ela mesmo dizendo para ele, não, não sou Maria, tanto é que ela dá um pouquinho da história dela. Mas isso acontece, assim, é muito, muito comum, e na maioria dos casos, principalmente os católicos, que é mais assim que a gente se defronta de conhecer, os evangélicos até talvez seja mais sério ainda o problema, porque eles dormem quando não encontraram o juízo final depois da morte, né? Depois do desencarne. Já o católico, ele imagina e é criado na igreja, é doutrinado a acreditar que do outro lado vai perceber Jesus, vai perceber Maria, vai perceber os anjos, né? Então, quando vê um espírito luminar pode dizer também, não, um espírito puro, um espírito com altivez moral, ele acha que se é do sexo feminino, a forma e que se manifesta, acha que está diante de Maria. Isso eu vi várias e várias mensagens psicografadas de que determinado espírito está caminhando aqui e ali, vê um mais sublimado, com uma túnica ou uma veste iluminada, e geralmente é clara, é branca, azulada, né, dourada, e aí pensa que está ou diante de Jesus ou diante de Maria. E quando já aconteceu até de ler e pensar assim, tá, esse não é o Jesus, e aquele que santo é? Que santo é? Porque ele quer encaixar na doutrina religiosa, como a Igreja Católica nos ensina, de santificar diversos pessoas que tiveram entre nós, e aí até, inclusive, com a multiplicação das figuras santificadas, como de Maria, né? Então, tem Nossa Senhora da Conceição, né? Nossa Senhora disso, daquilo, e vai pegando os Nossa Senhora disso, daquilo, e aí passa a ter a forma perispiritual, que sem compreender, porque o católico, quando está do outro lado, ele não está achando que está no mundo espiritual como ele é, ele está achando que está tendo uma visão do céu. E aqui, onde mais adiante, bom, então eu sou merecedor disso, que já estou aqui vendo isso, aquilo. Não, está vendo isso, aquilo, até com um determinado mérito, para se inserir numa tarefa de trabalho, para fazer muita coisa e fazer como merecer o que está agora vivenciando. Mas não adianta que aí, quando a doutrina da pessoa, ela aprisiona muito, né, sob o ponto de vista do que o espírito passa a perceber do mundo espiritual. Sob o ponto de vista da doutrina espírita, tem, talvez, sempre se fala, talvez um pouco de vantagem, mas a responsabilidade é maior. Por quê? Porque mais rápido o espírito, o estudioso ou o aprendiz da doutrina, e que não possa ter vivenciado tão de uma forma assim, que o que se defrontou e teve o mérito de conseguir saber e não colocou em prática, logo no segundo momento, quando percebe com uma facilidade melhor o mundo espiritual, mais cai em si, na sua consciência, onde os pontos que errou. E aí vai depois perceber que só trabalhando para se ocupar e se ocupar consegue aliviar as suas dores. Quando a dor é insuportável, é encaminhado a áreas de restabelecimento, como os hospitais, lá está o Inácio Ferreira, tem vários pacientes lá, ou também quando o processo é tão agudo, é também da mesma forma que outros espíritos atraídos a um processo reencarnatório compulsório, sem ter muito planejamento. As menções, sempre eu gosto de ver, ele menciona ali o Murilo nas obras, né, da tela, né, que o Murilo aí vi na internet, né, é o pintor espanhol, tem várias obras dele do século XVII, naquela região ali, então ele deu aquela menção, só para a gente saber que é citado o Murilo, pintor, que é um extraordinário pintor
espanhol, que tem várias telas, são famosíssimas pelo mundo aí, e belíssimas também, muito bonitas, né? A outra questão que é importante, além dessa de o espírito do outro lado se defrontar com uma situação como essa, de perceber que é Maria, quando está em desdobramento, quantas vezes pessoas sonham com espíritos e aí tentam encaixar aquele sonho, o que é realidade e o que não é. Só acredito na realidade quando é uma coisa boa, né? Quando é uma coisa assim para mudança do comportamento, ou às vezes é um bom conselho, uma boa palavra, amiga de um amigo espiritual, né? E aí a gente traz, quando volta para o corpo, a mensagem vem e a gente faz de conta que diz, são sonhos, não dá bola para isso. Nós mesmos temos a tendência de querer fazer com que o sonho... Não tem muita... Os sonhos, eles deveriam ser mais estudados sob o ponto de vista da doutrina espírita. Porque aqueles que tentaram estudar os sonhos sem ter as ferramentas da doutrina, eles tiveram dificuldade. A gente vê quem mais estudou sobre os sonhos foi o Gustavo Jung, Carl Gustavo Jung, né? E ele não chegou a muitas conclusões, ele ficou anos e anos estudando desdobramentos, sonhos, né, e com seus pacientes, e ele quase avançou para chegar na doutrina, mas não teve a coragem, naquele momento dele, de pegar as ferramentas da doutrina e teria, assim, aberto um caminho virtuoso de contribuição para a ciência, embora ele também tenha dado a sua boa contribuição. Mas para nós que estamos estudando a doutrina, os nossos sonhos, o desdobramento, ele deve ser colocado na nossa balança. Viu? O que tem? E muitas vezes, o que a gente pede em oração, no desejo sincero, a oração não é estar ajoelhado, né? É a conversa aquela sincera, caminhando, parado, pensando em alguma coisa, gostaria de ter a resposta para tal coisa, é através do desdobramento do sono que nós vamos visualizar, ou muitas vezes vai ter um comparativo que um amigo espiritual vai nos colocar, vai nos levar a assistir a uma palestra, a um grupo de espíritos que estejam ali, né, encarnados juntos, como já vimos em outras obras. A gente tem que pegar todas essas mensagens e trazer para a nossa, porque o grande fundamento é o crescer espiritualmente. A gente cresce pelo conhecimento. O conhecimento colocando em prática é que nos expande o espírito. E sem ter essa conotação de fatos, né, de fatos da nossa realidade, do dia a dia, do mundo espiritual, é o que nos dá o caminho para encurtar essa distância. E isso a gente deve fazer. Eu estou dizendo assim, falando entre nós, que estamos com a proposta de a gente estudar. A gente já está há alguns anos estudando essas obras de diversas formas, de uma forma imperfeita, avançando. Estamos chegando agora mais a um ano, aí agora mais uma semana, nós vamos interromper mais um ano. Já estamos aí na terceira, quarta obra e vamos avançar. Já tivemos outros estudos e as coisas todas elas se entrelaçam. E se a gente pegar todos os fatos que nós estudamos, nos defrontamos e a gente resumir, as coisas vão ficando, por exemplo, com essa obra e as coisas para trás, a capacidade de perdoar, de realizar o auto-perdão. E quando a gente faz isso de uma forma sincera, aberta, um coração assim cheio daquele princípio de querer se transformar, nós passamos a vibrar na essência de todos esses estudos, que é o amor, que a gente não conhece, a gente acha, nós estamos muito distante disso, mas isso é um processo, e esse processo começa por essas pequenas coisas. E aí, a gente analisando esse caso aqui, até quando me lembro, lendo sobre a Cipriana, fica assim, olha quanto ensinamento. Ela, chega uma hora, diz, até marquei no texto aqui, muitos de nós, em outro tempo, ela dizendo para o Camilo, muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Ou seja, ela, que ali era vista como uma referência de Maria de Nazaré, com aquele espírito elevado em relação até ao Calderaro, que ela vem depois agradecer o Calderaro e o André Luiz, os dois praticamente não fizeram nada, só levaram
Levaram depois o Camilo até a casa do Pedro, e o Pedro foi com ela volitando. Por quê? Porque o Pedro, depois daquela conversa com ela, ele praticou com ele próprio o arrependimento. Ele estava com aquilo engasgado e tinha dores no peito, a dor do que ele apunhalou na sua frente. Vimos lá no Missionários da Luz, aquela coisa da reencarnação, e o processo também daquilo que reflete no seu corpo espiritual do que a gente patrocinou contra alguém. E aí vem a questão do perdão e o auto-perdão. Ele se arrepende e está aberto ao processo de reparação. Não vai se ver a reparação nessa encarnação dele, nada, vai ser mais adiante, mas já com consciência. Quando ele faz isso, se alivia e fica com um corpo espiritual mais leve, e ela consegue levar o Pedro até a sua casa em volitação. E o outro, Camilo, que ainda estava, né, com o processo endurecido no seu coração e o corpo espiritual cheio de miasmas e de energias deletérias, é levado nos braços pelo Calderaro e pelo André Luiz. Uma questão assim, de a gente ver assim, como que as coisas se dão e como que é essa questão plástica do mundo espiritual e das energias. E aí a Cipriana, o que ela faz? Dá o exemplo de que ela também esteve nos vales do seu passado, como qualquer um de nós. Se a gente for buscar para trás 300, 1000 anos, 300, 500 ou 1000 anos ou mais, nós vamos ver histórias de autodestruição, de compactuar com crimes, de cometimento de crimes, quem sabe diretamente ou indiretamente, de erros, de descaminhos, né? E isso nós trazemos o nosso inconsciente. E chega um momento em que nós temos a condição de viver uma situação, né, adversa, ao qual nós vamos, com resignação, perante o psiquismo cósmico, né? Ou seja, a contabilidade psíquica, tudo que a gente faz em oposição ao perfeito é registrado pelo contabilista psíquico do universo, a consciência cósmica universal. A conta negativa, ela vai ter que ser, não cai uma folha sem que o pai saiba, ou lá o Pedro, teus pecados te encontrarão. No momento do resgate, nós vamos ser chamados ao processo de reparação, mas não é do ponto de vista da punição, da dor, do vou te pegar, é o próprio espírito, quanto mais ele passa a ter consciência, mais ele vai ter que ter a sensação de reviver tal coisa e poder se sublimar. E aí a Cipriana, ela coloca claramente ali, quando depois ela vai dar um testemunho do que foi a encarnação dela anterior, e ela teve, então, uma família com 4 filhos, 2 filhos ela perdeu, entre aspas, desencarnaram numa revolução, numa guerra lá civil, e que perdeu 2 filhos. As 2 filhas se levaram pela vida. Provavelmente, se fica subentendido, que foram iludidas por homens ou pela vantagem e pela sedução, sexo, desses caminhos do campo moral, se atrelando ao campo material, os prazeres da vida. O marido que estava com ela, quando ela pega a lepra, ele percebe aquilo e vai convivendo no início, e quando percebe que horror isso aqui, e se manda, ela fica sozinha. E provavelmente, na época que ela estava, ela era recolhida a um leprosário, e aí era subjugada a um convívio segregado da sociedade, e que viu, porque a lepra... Hoje já tem até cura, né? Mas eu digo assim, lá os relatos que você tem durante os séculos e séculos para trás de convivência com a lepra, os relatos na época que não tinham até as medicações, não tinha nada, era de sentir a carne sendo devorada pela podridão, ela vai apodrecendo e chegando a deixar os próprios membros, muitas vezes até se perde os membros, que fica o próprio osso caído, porque ele vai corroendo.
E isso é que leva ao processo do desencarne, um sofrimento terrível. E além do isolamento social, que não se conhecia tanto como é que era esse processo todo, de vai pegar lepra, pegava até para o ar, e aí tinha que lá sair com aqueles sinos e tal. Eu não sei qual é a época que ela pegou, provavelmente ter sido no século anterior. Isso aí é 1940 e poucos, relato dela. Ela estava, do ponto de vista espiritual, com aquela visão, para quem assistia, de luz, mas teve um percurso de reparação necessária. E qual a encarnação dela? A última, resignada, teve provavelmente 2 filhos, e os 2 que morreram na guerra eram ligações espirituais que a dor fez com que ela sentisse provavelmente coisas dela do passado que também possa ter contribuído para alguém que possa ter tido esse prejuízo. As 2 filhas de sentir provavelmente que o abandono em que faz com que um reflexo vai saber se ela também lá numa encarnação não teve alguma situação que ela se desvirtuou na vida. E aí, vivenciando com os filhos, tem a lepra e o marido abandona. E aí se vê naquele estado. O que ela fez? Podia ter feito como estava ali o Camilo disse. Tentou insinuar para ela uma revolta. Onde é que estava Deus que me deixou levando todo esse tempo, propondo uma vingança contra o Pedro que havia me assassinado ou subtraído da vida. Ela faz a relação para ele. Então, chega a dizer do que seria olheira, que não sei o quê, e aí vai dando os exemplos que ela dá para ele refletir. E ela poderia ter se revoltado. De tudo que aconteceu no abandono, com lepra, ainda morrer de lepra, revoltada, chegar no mundo espiritual mais revoltada ainda. Não, chegou no mundo espiritual saneada, sublimada daquela situação dela. E provavelmente aí sim essa trajetória, vai saber quantos anos, 100 anos, por volta, um pouco menos, de trajetória no mundo espiritual de sublimação. Então, em relação à sua situação pretérita, isso serve para nós, isso dá um alento para aqueles que acham assim, mas esse é um espírito de luz. Não é um espírito de luz, um espírito que se sublimou em relação à sua situação interior, as suas provas expiatórias. Vivenciou, reviveu e tem a condição moral de fazer o que ela fez. E aí vem mais adiante. Aí eu até anotei aqui porque a questão do perdão, né? Que aí vem assim a essência, é o perdão, o auto-perdão, e aí ela coloca até para ele, quando dá o exemplo para ele, ela fala que o perdão não significa que apenas é perdoar quem nós sabemos. Nós o que fazemos perdoando alguém, nós não temos que saber o porquê que a pessoa nos ofendeu. Mas, certamente, quando nós perdoamos alguém, além de estar fazendo o que Jesus nos ensinou, está no Evangelho, está na oração que sempre se repete, e que muitas vezes até se repete sem se vivenciar as palavras. Então, nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que nós tenhamos sido ofendidos, e que nós não sabemos a causa. Mas compensa o passado nosso pretérito desta e de outras encarnações. Sempre quando a gente perdoa uma situação, quando a gente contempla um erro de alguém, ou está vendo uma barbárie e tem um sentido mais fraterno em relação àquilo ali, nós estamos contribuindo com uma energia que apazigua o nosso inconsciente que cometeu deslizes no passado, nesta e em outras. Eu digo nessa porque tem coisas que são dessa mesmo, e que a gente até nem percebe, não é obrigado a perceber, mas compensa. Por quê? O amor e o bem compensam a multidão de pecados. Ou seja, o bem que a gente faz, o bem que a gente se dispõe contabilmente, a contabilidade psíquica, ela compensa. É uma conta, e realmente os nossos erros somam para uma conta. O que a gente não pode
depois que tem uma determinada consciência, é sair daqui pior do que entrou. A conta tem que ser positiva. Nós não temos mais o direito de sair dessa encarnação com uma contabilidade negativa. Isso ficou para o nosso passado, tem que ser para o passado. E isso não depende de um espírito que passe à nossa frente. Pode ter uma palavra amiga numa Cipriana, num Calderaro, durante o nosso sono, mas vai ter aquela coisa. Aí entra também aquele processo que a gente estava falando há pouco. Interpretar um sonho não é saber o sonho, mas olha, estou com um sentimento de coisa. Olha o rapaz, o Pedro, acorda, tive uma impressão, e falou isso para mim, e melhorou bastante, por quê? Tive a impressão de ter sonhado com Maria, mas não é ele não se lembra do diálogo, mas aliviou, e provavelmente, fruto daquele alívio, vai mudar o seu comportamento, e a causa que ele tinha, né, daquela dor no peito, passou. E ele vai ter um outro comportamento durante a encarnação, quando desencarnar, em algum momento, vai ter ciência do que ele fez e provavelmente uma reaproximação de uma Cipriana que vai se fazer presente para ele, não importa quantos anos, ele estava ali por volta de 50, que vai viver aí 70, 80 anos, e a Cipriana e outros amigos espirituais, e aí, meu, que bom que depois daquela fase tu fosse uma nova pessoa, um novo Pedro regenerado. Pois é, eras tu, e eu achava naquela época, pela minha fé, que eu estava diante de Maria. Não, estou muito longe, nem mereço isso e tal, e tal. Mas, e aí? Aí ele vai perguntar, e como está o Camilo? O Camilo reencarnou. Para mim, o Camilo foi para um processo de reencarnação, tal, tal, tal. Nós temos que seguir o poder, aí daqui um pouquinho vai provavelmente ser atraído a ser filho do Camilo, numa reencarnação, para seguir essa trajetória de reparação final, em que ele possa ser, vai ter uma convivência talvez um pouco difícil, o próprio Camilo com ele, em alguns momentos em que a energia estiver mais densa no convívio familiar, vai vir um processo de raiva, e ele também provavelmente vai querer se investir contra o pai, ou numa violência, ou de agredir com palavras, isso aqui, as convivências que talvez não sejam sublimadas, mas elas vão ter aquela situação de animosidade, aquele passado oculto da antipatia ligado àquele fato. Já se dissipou boa parte, quando estão bem. Mas quando entra o processo de fúria, é a fúria daquele ex-criminoso e é aquela vítima que está diante daquele que está com fúria e aí, muitas vezes, há a recaída e um processo em que possa até se reincidir no crime. Isso é a causa de muitas situações. E onde é que está a sabedoria? Tem que se sintonizar com aquela... E ele vai ter o acompanhamento de bons espíritos, numa futura encarnação, o próprio Camilo, e aí de manter isso. Olha, e aí ela dá também, olha, a Cipriano que tem de frases e palavras, ela disse, então, diante da animosidade está o silêncio. Por que não silenciasse? Por que não orasse a oração, dizendo até para o Pedro, naquele momento da fúria, não te lembrasse da oração que Jesus nos ensinou, e aí pergunta outras coisas e vai colocando palavras também no diálogo com o Camilo. Coisa muito interessante, eu acho assim, sublime quando a gente consegue estudar pensando nessas coisas e atrelar outras e outras. Quer falar? Alguém quer falar aí? Oi? Bom, eu vou colocar aqui uma outra questão, tá? Porque essa eu anotei aqui, buscando no Evangelho. Vejam que... Estão me ouvindo aí? Bom, lá nessa colocação em que o Calderaro, depois na parte final, ele diz ali que... Está cortando? Oi? Sim, sim. Fala. Não estou te ouvindo. Tá. Então, é o seguinte, ó, o Calderaro, quando o André Luiz, depois na parte final, diz para ele assim, olha,
Mas como é que essa situação, ele bota, ele não, tudo que o André Luiz pensa, aqueles que são os seus instrutores conseguem captar o pensamento dele. Ele estava na dúvida por que a Cipriana que teve o dom para conseguir fazer com que aquele Camilo, o verdugo, né, o obsessor, se afastasse do Pedro, né? A vítima e o criminoso. E aí ele dá o exemplo dizendo que nestes casos, como está no Evangelho, é necessário orar e jejuar. A estatura moral da Cipriana, ela era condizente ao que está no Evangelho. E no Evangelho está o quê? Isso sim, eu busquei aqui na Bíblia, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 17. E aí, literalmente, é esse texto aqui. Ó. Quando chegaram onde que tem aquela cura do endemoniado, lembra aquela passagem que aí os apóstolos tentaram fazer a cura daquele menino que estava com o demônio, que ele se aproximava, quando ele estava em fúria, né, fora de si, ele queria se atirar no fogo, nas águas e tal, e aí Jesus se aproxima bem até aqui, e aí expulsa o demônio e tal, e aí os apóstolos ficaram incrédulos, que eles tentaram curar e não conseguiram. Aí veja só, essa é a passagem do Evangelho de Marcos. Por que o Evangelho de Marcos? Marcos elaborou o seu Evangelho através das conversas que ele teve com Pedro. Pedro era um semi-analfabeto, ele foi alfabetizado pela Maria de Magdala, lembram naquela passagem lá no Paulo Estevam. A Maria de Magdala é que alfabetizou Pedro, mas ele não tinha capacidade de pegar todos aqueles fatos e ficar anotando. Mas ele sabia falar, ele liderava o processo. E ele, com o jovem Marcos, depois da crucificação, anos depois, ele passou os diálogos para o Marcos, e o Marcos passou a anotar tudo. Claro que aí vem tomado as inspirações, né? Não é assim uma coisa, você lembrou de tudo. Inspiração. Quantas vezes vem o fato pela inspiração, né? Porque se lembrou porque foi necessário naquele momento. Então, quando ele estava contando para o Marcos, e o Marcos era um jovem, né? E aí tinha a capacidade de escrever, elaborou o seu evangelho. E lá no capítulo 17, ele conta o seguinte: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Ele saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Ou seja, ele não é geração incrédula e perversa, ele estava se referindo aos intrusos, espíritos obsessores, né? Perversos que ficam tomando conta o que estava acontecendo com esse rapaz ali. Então, estava o Pedro sendo obsediado pelo Camilo. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo, Senhor? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quanto ensinamento aqui. Assim, por que a Cipriana, diante do fato, ela teve a capacidade de doutrinar o espírito do Camilo? Ela conseguiu doutrinar o espírito do Camilo porque tinha estatura moral. Ela tinha estatura moral. Esse é o jejum. A pessoa que está sem corpúsculos, né, deletérios no seu corpo espiritual, no seu coração, no seu campo mental, tem estatura moral pelo seu exemplo. Claro que o jejum, que se refere, aí tem a questão nossa religiosa, vai jejuar, então o jejuar é bom porque nós comemos demais, mas não porque o jejum se refere ao não comer, se refere a se despir de pensamentos equivocados.
E a oração é o abrir-se ao transcendental. Quando a gente pede com muita fé, com muita determinação, e temos a estatura moral para aquilo, nós alcançamos a virtude. Alcançamos sim. E é isso que ocorre numa igreja, num templo, num centro espírita. Isso que ocorre na nossa vida quando nós oramos a alguém de uma forma fervorosa e temos a condição moral de fazer aquele pedido, nós somos atendidos, não no sentido que a nossa rogativa vai ser na sua plenitude, porque do outro lado também tem que ter um determinado mérito, tem uma determinada situação que tem que se inserir no coletivo psiquismo, né, universal, ou seja, cada um tem as suas provas, cada um tem as suas necessidades de reparação. Agora, nós vamos ser atendidos porque o caso vai ser examinado da melhor forma possível à luz das leis divinas, as leis do amor. Isso que é sublime, isso que vale a pena a gente estudar o Evangelho. Ele vai pegar assim essa questão que diz Jesus, o grão de mostardas, e aí quando ele se refere, são todas as comparações que Jesus fez para perpetuar a ideia. Ou seja, a fé que nós não temos, não é a fé, eu tendo fé, vou abrir montanhas, vou destruir coisas com o meu poder da mente. Não. Quando eu tiver a fé de acreditar que se a gente for bom, ter a capacidade de perdoar, ter a capacidade de compreender a vida, as vicissitudes que estão do nosso lado, os outros, as fraquezas alheias das outras pessoas, nós estamos investidos num poder que Jesus disse, todos nós temos essa condição. Mas ele não quis dizer nessa encarnação. Ele quis dizer que quando nós trilharmos esse caminho, nós vamos ser investidos nessa capacidade. Assim também se inserem as capacidades mediúnicas, a gente estava falando de ler pensamento, de bolitar, isso é um processo que vai se inserindo com o crescimento espiritual e com se despindo de determinadas amarras que nos levam, nos subjugam a esse mundo mais primitivo. Isso que Jesus quis dizer, mas naquela época ele vai estar dizendo, é o mundo espiritual, vai ter que voltar, e assim, quando ele disse lá, dizendo que o nascer ir e voltar, mas como eu voltar para o ventre da minha mãe, que se eu sou grande, então, o processo da encarnação, a ressurreição, então, essa confusão da compreensão não é normal, mas a ideia se perpetuou. Cabe hoje a quem estuda o cristianismo à luz da doutrina consoladora, que é o Espiritismo, de interpretar isso e trazer a cada um de nós. Aquele demônio é um irmão nosso, mas está ali geração incrédula de demônios, esses espíritos inferiores, perversos, e que, volta e meia, se aproveitam da fraqueza alheia. A fraqueza de quem? Daqueles que não têm fé. Aí vai dizer, aquele menino tem essa capacidade e tal. Tem o seu passado também. Estava expungindo, estava reparando determinadas provas expiatórias naquele momento. E o espírito aproveitou e subjugou. E naqueles momentos levava ao ridículo, de jogar na água, de jogar no fogo. O que estava fazendo o Camilo com o Pedro? Durante 20 anos, querendo cobrar aquele que havia interrompido a sua encarnação. Naquele momento, ele não parou para pensar nisso, mas não se deu conta que perdeu 20 anos na sua trajetória evolutiva. Por monoideísmo. Por isso que os espíritos ficam, muitas vezes, até fixados, ficam, às vezes, séculos. Tem espíritos que se percebem que ficam séculos, estão de uma forma, e às vezes até encarnam, desencarnam, vão para o mundo espiritual inferior, voltam para as próximas intermediárias, e não tem... E quem vai dizer que nós não passamos já por isso? Séculos antes. Quem vai dizer que nós não passamos? Provavelmente alguma situação semelhante. Nós não tivemos um processo evolutivo em trajetória reta até hoje. Está passando do horário, já vou encerrar. Então, eu acho que essas coisas, assim, quando eu gosto de marcar no texto, vai lá, busca, lá na Bíblia, vamos ver qual é a passagem que estava aí, isso no Evangelho de Marcos está mais clara que essa aqui,
E aí a gente vê desde criança aquela coisa, o jejum, tem que orar em jejum, então tá às 20 Ave Marias numa procissão, de jejum, sem comer, porque aí Deus, e aí se puder botar culpa junto, já bota, vai açoitar seu próprio corpo, que eu sou culpado, tem que orar, tem que jejuar, tem que sofrer, porque eu me sinto um culpado em relação a Jesus, em relação a Deus, já mistura tudo. Não, Jesus quer que a gente passe um processo de limpeza psíquica, que a gente passe a ter bons pensamentos. Isso é o jejuar. Quando a gente tiver a capacidade de jejuar, a gente vai ter uma capacidade de se inserir e ser referência, e um espírito desses não precisa nem ter, às vezes, diálogo. Só a presença de uma estatura moral faz com que Jesus disse: sai dele, eu te ordeno, sai daqui. Ou aceita essa energia aqui e segue com esses socorristas que vão te levar a uma área intermediária melhor. E essa é a doutrinação que se faz. Se ela for sincera, é essa que se faz na corrente mediúnica, quando aparecem aqueles obsessores e tal. E que, convenhamos, hoje acho que também a gente aprofundando esse estudo, não precisa ver todo aquele processo, e aí dá a incorporação ao sofredor e tal. Basta, às vezes, uma boa doutrinação, sob o ponto de vista de palavras sinceras e uma energia bem compacta e elevada na corrente, que esses espíritos serão levados, porque o mundo espiritual vai estar ali presente, isso já vimos em outras obras, e assim sucessivamente. Pessoal, esse então é o nosso penúltimo encontro do ano, e vamos seguir nesse caminho de buscar esse aprendizado, de refletir, mínimo que seja, tá? E acumular dúvidas, e aí que a gente se propôs também, se for, quando for necessário, de se falar sobre outras coisas, leituras que cada um possa ter, textos que tiveram acesso, situações na internet, e dúvidas, porque são as dúvidas que vão fazer com que todos nós possamos crescer, aprimorar, concatenar assuntos já estudados com outras situações. Podíamos até esticar mais, estão muitas as mensagens em textos como esse, muitas. E aí, às vezes, uma palavra, uma menção de espírito, e para nós fica assim a coisa. Cipriana apareceu assim, vendo isso, tá, o espírito do alto. Não, teve aquela passagem dela, e ela conseguiu, numa encarnação, em determinado momento, não vou me revoltar, vou aceitar com resignação, sem odiar. Não revoltar contra o marido que abandonou porque ela estava com lepra, não achar que a lepra, o que Deus fez, me deu essa lepra. Sabia, o inconsciente estava sabendo que estava pulsando alguma coisa de passado, e ela dá ali, o recôncavo dos vales dos assassínios, da injustiça, da morte que alcançou cada um de nós já. Ela diz, para ela teve para nós, e nós estamos aí. E a gente pega a prova nossa de hoje, nós não temos a lepra, nós não temos algumas coisas, né? Algumas situações adversas, algumas, né, dificuldades, às vezes no campo material, algum relacionamento aqui e ali, alguma compreensão do mundo, mas infinitamente menor do que esses luminares que alcançaram a virtude. E a nossa depende de detalhes que são simples, a compreensão dos erros que estão na nossa convivência, e o erro daqueles que estão conosco tem que ser perdoado, e tem que ser perdoado individualmente. O sentimento não precisa botar no megafone, nada. Perdoa a fraqueza dele, disse essa coisa, eu não me ofendo, mas está perdoado. E esse perdão, se é sincero, ele compensa para trás, ele dá combustível, ele dá condição moral para que se avance e vai se inserindo outras adversidades, até que o próprio mundo espiritual superior passa a encarar essa individualidade, né? Cada um de nós, se a gente tiver essa proposta e alcançar essa virtude, de ser referência para o mundo espiritual, para chegar até nós situações adversas que a gente possa contribuir com a nossa energia, o nosso pensamento, com a nossa determinação, que é a fé. Nós vamos levar o nosso pensamento
E agradecer mais uma vez, sempre agradecemos a Jesus, aos seus mensageiros, a todos os nossos amigos espirituais, que sempre se aproximam, nos inspiram, nos levam a essas reflexões maravilhosas, a cada vez mais que a gente possa persistir nesse caminho, né? Se autodeterminar, a seguir com disciplina, a busca dos estudos, não sobre alguma situação que vai ser sobre o ponto de vista mediúnico, vai ser na casa, nos trabalhos, na casa ou em outras situações, mas a referência é em nome da luz. Que a gente seja um instrumento muito imperfeito, né, com as nossas imperfeições, que são muitas e muitas, mas de uma vontade nossa interior de servir referenciando a natureza, o reino mineral, vegetal, os animais, e ter uma compreensão da vida que ela seja benéfica a todas as situações que nós estejamos inseridos. Não lhe achar na adversidade do clima, isso, aquilo, a aceitar como sendo uma oportunidade. E temos a grande oportunidade de evoluir através do processo encarnatório. Estamos encarnados. Felizmente, podemos agradecer essa oportunidade que, durante a encarnação, a gente possa pensar sobre essas coisas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrar-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Pessoal, muito obrigado e até a semana que vem. A gente retoma o próximo capítulo. Então tá, Tá Francisco, bom? obrigado. Assim seja.